Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ama histórias de romance intenso, drama e vingança, se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa história vai te prender do começo ao fim. Ela estava a segundos de desistir de tudo, quando um homem apareceu e fez uma promessa impossível. Se você me deixar ajudar, eu prometo que vai voltar a sorrir. Mas o que ele não contou é que salvar ela significaria destruir tudo ao redor. De que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. E me conta, você acredita em um amor capaz de queimar o mundo inteiro? Vamos à história. O céu ardia em tons de laranja e vermelho quando Nantemin a viu pela primeira vez naquela tarde, não como a secretária impecável que costumava cruzar os corredores da empresa rival, mas como uma sombra prestes a desaparecer. Ela estava parada à beira do precipício. O vento jogava seus cabelos castanhos para trás, revelando um rosto pálido, delicado, devastado. Canari não chorava. Apenas olhava para o abismo com a mesma expressão de quem já tomou uma decisão irreversível. Temin sentiu o peito apertar. Ele sempre a observara de longe, nos corredores frios das reuniões corporativas, nas negociações tensas entre empresas rivais. Ela era eficiente, discreta, brilhante. Mas nunca imaginou que haveria assim, quebrada, desistindo. Nari. Sua voz grave cortou o silêncio. Ela nem se virou. Apenas fechou os olhos, como se o som do próprio nome fosse uma punhalada. Vá embora, Nantemin. Ele deu um passo à frente, devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Não vou. Você devia ter me deixado lá. Agora eu sou só um fardo. A frase saiu em um sussurro quebrado, mas atingiu Temin como um golpe direto no coração. Ele cerrou os punhos dentro dos bolsos do terno escuro, lutando contra o impulso de puxá-la dali à força. Você não é um fardo. Nunca foi. Nari riu, um som amargo, sem vida. Eu fui acusada de roubar dinheiro da empresa, Temin. Perdi tudo, meu emprego, minha dignidade, meus amigos. Ninguém acredita em mim. Ninguém se importa. Eu acredito. A voz dele saiu firme, intensa. E eu me importo. Ela finalmente se virou, e os olhos cor de mel acinzentado encontraram os dele. Estavam cheios de dor, cansaço, rendição. Por quê? Você nem me conhece de verdade. Temin deu mais um passo. Conheço o suficiente para saber que você não merece isso, e conheço o suficiente para não deixar você ir embora. Nari balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo. Eu não quero ser salva, Nantemin, só quero que a dor pare. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. O pôr do sol continuava tingindo o céu, indiferente ao drama humano que se desenrolava à sua sombra. Temin estendeu a mão. Se você me deixar ajudar, Nari, eu prometo que vai voltar a sorrir. Ela olhou para a mão estendida, depois para o abismo. A escolha era clara: desistir ou tentar mais uma vez. Contra todas as expectativas, contra toda a lógica, ela colocou a mão trêmula na dele. E Temin a puxou para longe do fim. 3 dias depois, Nari acordou em um quarto que não era seu. A luz suave da manhã entrava pelas cortinas brancas, iluminando móveis minimalistas e elegantes. Tudo ali cheirava a limpeza, ordem, segurança. Ela se levantou devagar, ainda tonta, e encontrou um bilhete sobre a mesinha de cabeceira. Descanse. Você está segura aqui. De T. Nari amassou o papel na mão, sentindo a garganta apertar. Não merecia aquilo. Não merecia bondade. Quando desceu as escadas, encontrou Temin na cozinha, preparando café. Ele usava uma camisa social branca com as mangas arregaçadas, o cabelo preto impecável como sempre. Ao vê-la, seus olhos escuros se suavizaram, só um pouco. Bom dia. Por que você fez isso? Nari perguntou, a voz ainda rouca. Por que me trouxe para sua casa? Temin serviu uma xícara de café e a estendeu para ela. Porque você precisava de um lugar seguro, e eu tenho um. Eu não sou sua responsabilidade. Não, você não é. Ele segurou o olhar dela, intenso, quase possessivo. Mas eu escolhi que fosse. Nari apertou a xícara entre as mãos, sentindo o calor queimar sua pele. Eu não posso ficar aqui de graça. Preciso trabalhar,
contribuir de alguma forma. Temin hesitou. Sabia que ela precisava de dignidade, de sentir que não era apenas uma caridade. Então trabalhe. Fique aqui como empregada temporária. Cuide da casa, prepare refeições. Até você se reerguer. Nari ergueu o olhar, surpresa. Você está falando sério? Completamente. Ela mordeu o lábio, ponderando. Era humilhante, sim, de secretária executiva a empregada doméstica. Mas também era uma saída. Uma chance de respirar, sem afundar. Tudo bem. Sua voz era baixa, quase inaudível. Eu aceito. Temin assentiu, mas por dentro, algo nele se retorcia. Porque aquilo não era apenas sobre ajudá-la a se reerguer. Era sobre mantê-la perto. Sobre curá-la. Sobre, talvez, finalmente ter a chance de amá-la da forma que sempre quis. Deixaram você sozinha quando mais precisava. Eu não vou cometer o mesmo erro. Nari não respondeu. Apenas bebeu o café em silêncio, sentindo o peso daquela promessa cair sobre seus ombros como uma âncora, ou talvez, como uma tábua de salvação. E assim começou a convivência entre o empresário que carregava sentimentos silenciosos, e a mulher que havia perdido tudo. Os dias seguintes foram estranhos, mas estranhamente reconfortantes. Nari acordava cedo, limpava a casa, preparava refeições simples. Temin saía para trabalhar e voltava no fim da tarde, sempre com o mesmo olhar grave e atento. Eles falavam pouco, mas havia algo no silêncio compartilhado que era quase íntimo. Até que, numa noite chuvosa, Nari encontrou uma pasta antiga esquecida na estante da sala. Ao abri-la, seu sangue gelou. Dentro havia documentos, contratos, registros financeiros. E, no centro de tudo, uma foto dela, tirada meses antes, quando ainda trabalhava na empresa rival. Nari sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Temin sabia quem ela era desde o começo. Ele sempre soube. A chuva batia forte contra as janelas quando Temin voltou para casa naquela noite. Ele mal havia tirado o paletó molhado quando viu Nari parada no centro da sala, segurando a pasta que ele jamais deveria ter deixado ao alcance dela. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados, as mãos tremendo. O que é isso? A voz dela saiu em um fio, mas carregada de dor e traição. Temin congelou. Por um breve segundo, o homem que controlava impérios corporativos inteiros não soube o que dizer. Nari. Você sabia. Ela deu um passo para trás, apertando a pasta contra o peito como se fosse um escudo. Você sempre soube quem eu era, sabia onde eu trabalhava, sabia do escândalo. E mesmo assim, por quê? Temin fechou os olhos, respirando fundo. Mentir agora seria o fim de tudo. E, estranhamente, ele não queria mentir para ela. Nunca quis. Sim, eu sabia. Nari soltou um riso amargo, as lágrimas já escorrendo. Então tudo isso foi o quê? Piedade? Culpa? Você me viu como um projeto de caridade? Não. A voz dele saiu firme, quase áspera. Ele deu um passo à frente, os olhos escuros fixos nela. Eu te vi como alguém que merecia mais do que o mundo te deu, alguém que merecia ser protegida. Protegida. Ela riu novamente, mas o som era quebrado. Eu não preciso de proteção, Temin. Preciso de verdade. E você me mentiu desde o começo. Não menti. Apenas não contei tudo. Isso é a mesma coisa. O silêncio que se seguiu foi denso, cortado apenas pelo som da chuva. Temin cerrou os punhos, lutando contra a frustração crescente. Se eu tivesse te contado tudo naquele dia, você teria aceitado minha ajuda? Teria vindo comigo? Nari abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Porque ele estava certo. Se soubesse que Temin a observava há meses, que guardava informações sobre ela, que conhecia cada detalhe de sua queda, ela teria fugido. Eu fiz o que achei necessário para te manter viva. A voz dele era baixa agora, quase um sussurro. E se isso me faz errado, então eu aceito. Mas não vou me arrepender de ter te salvado. Nari soltou a pasta, que caiu no chão com um baque surdo. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Eu não sei mais o que é acreditar em alguém. Mas, de algum jeito,
você ainda está aqui. Temin deu mais um passo, até estar perto o suficiente para sentir o calor dela. E vou continuar aqui, não importa quantas vezes você me afaste. Ela ergueu o rosto, os olhos vermelhos e cansados. Por quê? Por que se importa tanto comigo? Temin hesitou. A resposta estava presa na garganta, pesada, perigosa. Porque eu te amo. Porque sempre te amei. Mas ele não disse. Ainda não. Porque você merece. Nos dias que se seguiram, a tensão entre eles mudou. Nari continuou na casa, mas agora havia uma distância cautelosa em seus movimentos. Ela evitava olhar diretamente para Temin, falava apenas o necessário, mantinha-se ocupada o tempo todo. Temin, por sua vez, respeitava o espaço dela. Mas observava. Sempre observava. E percebia as pequenas mudanças. A forma como ela parava para olhar o nascer do sol pela janela da cozinha. Como regava as plantas com cuidado, quase carinho. Como, às vezes, quando achava que ele não estava olhando, ela sorria, um sorriso pequeno, quase invisível, mas que destruía Temin por dentro. Foi numa tarde de sábado que tudo mudou novamente. Temin estava no escritório quando ouviu a campainha tocar. Franziu a testa. Não esperava visitas. Quando desceu, encontrou Nari parada na porta, pálida como cera, olhando para um homem de terno cinza que sorria de forma perturbadoramente confiante. Temin reconheceu o rosto imediatamente. Choi Min-ho, ex-diretor financeiro da empresa onde Nari trabalhava. O homem que orquestrou o escândalo. O homem que destruiu a vida dela. Nari. Min-ho abriu os braços como se fossem velhos amigos. Que surpresa te encontrar aqui. Soube que você estava passando por dificuldades. Nari não conseguia falar. Estava congelada, o rosto drenado de cor. Temin desceu os últimos degraus devagar, cada passo calculado, a expressão fria como gelo. Você não é bem-vindo aqui. Min-ho ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. Não, Temin. Não sabia que vocês eram próximos. Saia. Agora. Min-ho riu, mas havia algo sinistro naquele som. Relaxe. Só vim trazer uma proposta para a pequena Nari. Afinal, ela ainda tem algumas pendências comigo. Temin deu um passo à frente, colocando-se entre Min-ho e Nari. Se alguém tentar te ferir de novo, eu não prometo que saberei me controlar. O ar ficou denso. Min-ho perdeu o sorriso, os olhos se estreitando. Cuidado, Temin. Você não sabe em que está se metendo. Sei exatamente. A voz de Temin era baixa, perigosa. E você tem 5 segundos para sair da minha propriedade antes que eu te faça sair. Min-ho olhou de Temin para Nari, depois de volta para Temin. Finalmente, deu de ombros. Tudo bem. Mas isso não acaba aqui, Nari. Você me deve. E eu sempre cobro minhas dívidas. Ele se virou e foi embora, deixando um rastro de ameaça no ar. Assim que a porta se fechou, Nari desabou. As pernas cederam, e ela teria caído se Temin não a segurasse. Ele veio atrás de mim. Eu sei. Temin a segurou firme, a voz suave mas determinada. Mas ele não vai te tocar. Eu prometo. Nari se agarrou a ele, tremendo. Você não entende. Ele tem provas falsas. Documentos. Ele pode me destruir de novo. Temin afastou-se apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. Então eu vou destruí-lo primeiro. E, naquele momento, Nari percebeu algo aterrorizante e reconfortante ao mesmo tempo. Temin não estava apenas oferecendo refúgio. Ele estava declarando guerra. Naquela noite, Nari não conseguiu dormir. Ficou sentada na cama, abraçando os joelhos, revivendo cada segundo da visita de Min-ho. O sorriso falso. As ameaças veladas. A sensação de estar sendo caçada novamente. Ela pensou em fugir, pegar suas poucas coisas e desaparecer antes que Temin se envolvesse mais. Antes que ele se machucasse por causa dela. Mas quando desceu as escadas na madrugada, encontrou luz acesa no escritório. Temin estava sentado à mesa, cercado de documentos, o notebook aberto, os olhos fixos na tela.
Havia uma intensidade nele que Nari nunca tinha visto antes, algo perigoso, determinado, quase obsessivo. Você não dormiu. Não foi uma pergunta. Ele ergueu o olhar, e por um instante, ela viu cansaço. Mas logo a máscara de controle voltou. Nem você. Nari entrou devagar, os braços cruzados sobre o corpo. O que você está fazendo? Investigando Choi Min-ho. Ela sentiu o estômago revirar. Taemin, não. Você não precisa fazer isso. Não vale a pena. Ele se levantou, contornando a mesa até ficar de frente para ela. Vale. Você vale. Não, eu não valho. A voz dela saiu mais alta do que pretendia, carregada de desespero. Olha para mim, Taemin. Eu sou uma mulher quebrada, acusada de crimes que não cometi, sem futuro, sem nada. Você não pode jogar tudo fora por minha causa. Taemin deu um passo à frente, os olhos escuros queimando. Eu não quero te salvar, Nari. Quero te ensinar a querer viver de novo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nari sentiu as palavras penetrarem fundo, abrindo feridas e curando-as ao mesmo tempo. Por que você se importa tanto? Ela sussurrou, a voz quebrando. Eu não entendo. Taemin hesitou. A verdade estava ali, na ponta da língua, pronta para ser dita. Mas ele tinha medo. Medo de assustá-la. Medo de perder o pouco que tinha conquistado. Por quê? Ele respirou fundo. Porque quando eu olho para você, vejo alguém que merecia ter sido protegida. E ninguém fez isso. Então eu vou fazer. Nari sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Você não me conhece de verdade, Taemin. Não sabe quem eu sou por dentro. Então me mostre. Ele deu mais um passo, até estarem perigosamente próximos. Me deixe conhecer. Me deixe ficar. Ela queria gritar, empurrá-lo, fugir, mas em vez disso, apenas fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. E Taemin, pela primeira vez desde que a encontrou, a puxou para um abraço. Não foi romântico. Não foi suave. Foi desesperado, necessário, real. Nari se agarrou a ele como quem se agarra a uma tábua de salvação em meio ao naufrágio. E Taemin a segurou como quem segura a única coisa que importa no mundo. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha, mas reconfortante. Nari continuava cuidando da casa, mas agora Taemin estava mais presente. Trabalhava de casa algumas vezes, ficava na cozinha enquanto ela cozinhava, sentava-se ao lado dela durante o café da manhã. Eles conversavam. Pequenas coisas, no início, sobre o clima, sobre comida, sobre nada. Mas aos poucos, as conversas se aprofundaram. Você sempre quis ser empresário? Nari perguntou numa tarde chuvosa, enquanto dobrava toalhas na sala. Taemin estava sentado no sofá, revisando contratos. Não. Meu pai me forçou. Ele não ergueu os olhos dos papéis. Cresci sob pressão extrema. Mostrar sentimentos era sinal de fraqueza. Empatia era erro de liderança. Nari parou de dobrar, olhando para ele. Isso deve ter sido difícil. Foi. Ele finalmente olhou para ela. Mas me ensinou a sobreviver. A controlar tudo. Tudo. Taemin segurou o olhar dela, e algo passou entre eles, uma corrente elétrica, perigosa e inevitável. Quase tudo. Nari sentiu o coração acelerar. Desviou o olhar rapidamente, voltando às toalhas. E você? Taemin perguntou. Sempre quis ser secretária. Ela sorriu tristemente. Queria ser escritora. Mas a vida tinha outros planos. Ainda pode ser. Não. Aquela pessoa morreu quando me acusaram. Não morreu. A voz dele era firme. Só está adormecida. Nari sentiu a garganta apertar. Havia tanto peso naquelas palavras. Tanta esperança. Você tem muita fé em mim. Tenho fé no que vejo. E vejo alguém forte. Alguém que sobreviveu ao pior e ainda está aqui. Ela finalmente olhou para ele novamente, e o que viu nos olhos escuros de Taemin a assustou. Não era piedade. Não era pena. Era algo muito mais perigoso.
Foi numa noite de sexta-feira que tudo mudou novamente. Temin recebeu uma ligação enquanto jantavam. Ele atendeu, o rosto ficando cada vez mais sério conforme a conversa avançava. Entendi. Continue investigando. Ele desligou, a mandíbula tensa. O que foi? Nari perguntou, preocupada. Meu investigador encontrou algo sobre Choi Min-ho. Temin se levantou, indo até o escritório. Voltou com uma pasta. Ele não agiu sozinho no esquema de corrupção. Tinha um parceiro. Alguém de dentro da sua antiga empresa. Nari sentiu o sangue gelar. Quem? Temin hesitou. Depois abriu a pasta e mostrou uma foto. Nari sentiu o mundo desabar. Era Lee Yuna, sua melhor amiga. A única pessoa em quem confiava na empresa. A pessoa que jurou acreditar nela até o fim. Não. A voz de Nari saiu em um sussurro estrangulado. Não pode ser. Yuna me ajudou. Ela ficou do meu lado. Não ficou. A voz de Temin era suave, mas implacável. Ela te usou, Nari. Te colocou como bode expiatório. E depois fingiu ser sua amiga para garantir que você não investigasse mais fundo. Nari balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Não. Não. Ela era minha amiga. Minha única amiga. Temin se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Eu sinto muito. Eu realmente sinto. Nari soluçou, o corpo inteiro tremendo. Por quê? Porque todo mundo me trai. O que eu fiz de tão errado? Nada. Temin apertou as mãos dela. Você não fez nada. Eles que são podres. Eles que merecem pagar. Ela ergueu o rosto, os olhos vermelhos e desesperados. E como? Como eu faço eles pagarem? Eu não tenho nada. Nenhuma prova. Nenhum poder. Temin segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Você tem a mim. E naquele momento, algo mudou. A fragilidade de Nari começou a se transformar em algo mais sombrio. Algo que ardia. Raiva. Eu quero que eles paguem. Sua voz saiu baixa, perigosa. Quero que sintam tudo o que eu senti. Temin sorriu, um sorriso pequeno, sombrio, quase satisfeito. Então vamos fazer isso acontecer. E assim, sem perceber, Nari deu o primeiro passo em direção a algo que mudaria tudo. Vingança. Nos dias seguintes, Temin e Nari trabalharam juntos. Ele reunia provas, ela fornecia informações sobre a antiga empresa. Lentamente, um plano começou a se formar. Mas havia algo mais crescendo entre eles. Algo que nenhum dos dois ousava nomear. A proximidade constante. Os olhares que duravam demais. Os toques acidentais que pareciam queimar. Numa noite, enquanto revisavam documentos no escritório, Nari percebeu que Temin a observava. O que foi? Ele hesitou, depois disse. Você sorriu hoje, ao regar as plantas. Foi pequeno, mas estava lá. Nari sentiu o rosto esquentar. E daí? É a primeira vez que vejo você sorrir de verdade desde que chegou aqui. Ela desviou o olhar, desconfortável com a intensidade dele. Não significa nada. Significa tudo. Nari sentiu o coração disparar. Precisava desviar a conversa. Rápido. Por que você nunca se casou? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar. Temin piscou, surpreso. Nunca encontrei alguém que valesse a pena. Sério? O grande Nantemin, empresário poderoso, nunca se apaixonou. Ele segurou o olhar dela, e a resposta veio baixa, honesta, perigosa. Não disse que nunca me apaixonei. Disse que nunca encontrei alguém que valesse a pena, até agora. O ar ficou denso. Nari sentiu a respiração falhar. Temin. Eu sei. Ele se levantou, criando distância. Não vou pressionar, mas não vou mentir também. Ele saiu do escritório, deixando Nari sozinha, com o coração aos saltos e a mente em caos. Porque ela sabia a verdade. Ela também estava sentindo. E isso a aterrorizava.
Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Nari evitava ficar a sós com Temin, mas a casa não era grande o suficiente para esconder o que crescia entre eles. Cada olhar era uma confissão não dita. Cada proximidade acidental, uma faísca perigosa. Temin, por sua vez, respeitava o espaço dela. Mas havia algo diferente em seus olhos agora, uma intensidade que queimava, que prometia coisas que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar. Foi numa manhã de terça-feira que o primeiro golpe foi desferido. Temin havia marcado uma reunião com os acionistas da antiga empresa de Nari. Usando sua influência e as provas reunidas, conseguiu plantar as primeiras sementes de dúvida sobre Choi Min-ho e Lee Yuna. Quando voltou para casa, Nari estava na cozinha preparando o jantar. Ela se virou ao ouvi-lo entrar, e percebeu imediatamente a satisfação sombria em seu rosto. Aconteceu algo. Temin largou a pasta sobre a mesa, afrouxando a gravata. A reunião foi produtiva. Plantei dúvidas sobre as transações financeiras da época do escândalo. Os acionistas estão começando a questionar a versão oficial. Nari sentiu o coração acelerar. E eles acreditaram. Alguns. Os mais inteligentes perceberam as inconsistências. É só questão de tempo até começarem a investigar mais fundo. Ela se apoiou no balcão, as pernas fracas. Isso significa que estamos avançando. Temin se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Mas também significa que Min-ho vai saber que alguém está mexendo com ele. E ele vai reagir. Nari engoliu seco. Você acha que ele vem atrás de mim de novo? Não vou deixar. A voz dele saiu baixa, mas carregada de uma promessa perigosa. Se ele ousar se aproximar de você, eu acabo com ele. Havia algo quase possessivo na forma como ele falava. Algo que deveria assustar Nari, mas em vez disso, a fazia sentir protegida, desejada, viva. Temin. Ela ergueu o olhar, encontrando os olhos escuros dele. Por que você está fazendo tudo isso? Colocando sua reputação em risco, sua empresa, por mim. Ele hesitou. A resposta estava ali, pulsando entre eles como um coração exposto. Por que você não merecia o que fizeram com você? E por que eu? Ele parou, a mandíbula tensa. Porque eu não consigo te ver sofrer. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Nari sentiu o ar faltar, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Você precisa parar de se importar tanto comigo. Sua voz saiu em um sussurro. Eu vou acabar te machucando. Deixa. Temin deu um passo ainda mais próximo, até que ela podia sentir o calor dele. Deixa eu me machucar. Ainda assim, não vou embora. Nari fechou os olhos, lutando contra o impulso de se jogar nos braços dele. De deixar acontecer. De finalmente se permitir sentir algo além de dor. Mas o medo era maior. Eu preciso terminar o jantar. Ela se afastou rapidamente, voltando ao fogão com as mãos tremendo. Temin ficou parado por um longo momento, apenas observando-a. Depois, sem dizer nada, saiu da cozinha. E Nari deixou as lágrimas caírem em silêncio, porque sabia a verdade. Ela estava se apaixonando por ele. E isso era a coisa mais perigosa que poderia acontecer. 3 dias depois, a bomba explodiu. Nari estava limpando a sala quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Nari. A voz gelada de Lee Yuna cortou pelo telefone. Precisamos conversar. Nari sentiu o corpo inteiro congelar. Não tenho nada para falar com você. Ah, tem sim. Yuna riu, mas o som era venenoso. Soube que você está se escondendo na casa do Nantemin. Interessante, muito interessante. O que você quer? Quero que você pare de mexer onde não deve. Você já foi destruída uma vez. Nari, não me force a fazer de novo. A raiva explodiu no peito de Nari como fogo. Você era minha amiga, Yuna. Minha melhor amiga. Como você pôde? Amizade. Yuna riu novamente. Você sempre foi tão ingênua. Eu fiz o que era necessário para sobreviver. E você foi o sacrifício perfeito. Por quê?
Eu nunca te fiz nada. Não precisava fazer. Você era boa demais, inteligente demais. Todo mundo te amava. Você tinha tudo. Então sim, foi fácil te destruir. E foi satisfatório. Nari sentiu as lágrimas arderem, mas forçou a voz a sair firme. Você vai pagar por isso. Vai mesmo. A voz de Yuna ficou perigosamente baixa. Cuidado, Nari. Você não sabe com quem está mexendo. E esse seu namoradinho rico também não. Se continuarem investigando, vão descobrir que existem coisas muito piores do que perder um emprego. A ligação foi cortada. Nari ficou parada, o celular tremendo em sua mão, o coração disparado. Quando Temin chegou em casa naquela noite, encontrou-a sentada no escuro da sala, abraçando os joelhos. Nari. Ele acendeu a luz, e ao ver o rosto pálido dela, se ajoelhou imediatamente ao lado. O que aconteceu? Ela contou tudo. Cada palavra de Yuna. Cada ameaça. Quando terminou, Temin estava com a mandíbula tão tensa que parecia prestes a quebrar. Ela te ameaçou. Sim. Na minha casa. Ousou te ameaçar mesmo sabendo que você está sob minha proteção. Havia algo letal na voz dele, algo que assustou e reconfortou Nari ao mesmo tempo. Temin, talvez devêssemos parar. Talvez isso seja perigoso demais. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Não vamos parar. Vamos terminar isso. E quando terminarmos, eles vão implorar por perdão. E se algo acontecer com você por minha causa? Não vai acontecer. Você não pode prometer isso. Posso, e prometo. Ele pressionou a testa contra dela, a voz saindo baixa, intensa. Eu queimaria o mundo inteiro se fosse preciso, Nari, contanto que você nunca mais sentisse dor. E, acima de tudo, nunca mais me deixasse. O coração de Nari parou. As palavras dele ecoaram em sua mente, pesadas, possessivas, absolutas. Temin. Eu sei que você está com medo. Eu sei que não confia em ninguém. Mas eu não sou como eles. Eu nunca vou te trair. Nunca vou te machucar. E nunca vou te deixar enfrentar isso sozinha. Nari fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Eu não mereço você. Você merece tudo. Ele limpou as lágrimas dela com os polegares. E eu vou provar isso para você, todos os dias, se for preciso. E então, sem pensar, sem calcular as consequências, Nari fez algo que jurou nunca fazer. Ela se inclinou para a frente e beijou Temin. Foi um beijo desesperado, molhado de lágrimas, cheio de medo e esperança. Um beijo que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Temin congelou por meio segundo, depois a puxou para mais perto, aprofundando o beijo com uma intensidade que tirou o ar dos pulmões de Nari. Era como se anos de contenção finalmente desabassem. Como se ambos estivessem se afogando, e o beijo fosse a única forma de respirar. Quando finalmente se separaram, estavam sem ar, os corações batendo descompassados. Nari. A voz de Temin estava rouca, carregada de emoção. Eu estou com medo. Ela sussurrou, ainda segurando o rosto dele. Estou com tanto medo de me machucar de novo. Eu sei. Ele beijou a testa dela, suave. Mas eu prometo, vou ter cuidado. Vou te proteger, de tudo, de todos, até de mim mesmo, se for preciso. Nari riu entre as lágrimas, um som quebrado, mas genuíno. Você é louco. Louco por você. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas real, e pela primeira vez em anos, Nari sentiu algo além de dor. Ela sentiu esperança. Mas o que nenhum dos dois sabia, era que, naquele exato momento, Choi Min-ho e Lee Yuna estavam reunidos em um escritório escuro do outro lado da cidade, planejando seu contra-ataque. Então é verdade. Ela está com Nan Temin. Min-ho bateu os dedos na mesa, pensativo. Sim. E ele está investigando. Yuna cruzou os braços, irritada. Ela sempre foi problemática. Devíamos ter nos livrado dela completamente na primeira vez. Ainda podemos. Min-ho sorriu, um sorriso frio e calculista.
Temin pode ser poderoso, mas todo mundo tem um ponto fraco. E o dele, aparentemente, é a pequena Kanari. O que você sugere? Min-ho se levantou, indo até a janela. Vamos acelerar as coisas. Forçar Temin a escolher entre protegê-la ou salvar sua própria empresa. Vamos ver o quão disposto ele está a perder tudo por ela. Yuna sorriu, satisfeita. E se ele escolher a empresa? Então Nari volta para nós, quebrada, sozinha, como sempre deveria ter ficado. Os dois riram, um som sombrio que ecoou pelo escritório vazio. E enquanto isso, Nari e Temin estavam em casa, abraçados, sem saber que a tempestade estava apenas começando. O golpe veio 3 dias depois, rápido e brutal. Temin estava em uma reunião crucial com investidores estrangeiros quando seu assistente entrou na sala, o rosto pálido. Senhor Nan, preciso falar com você. É urgente. Temin se desculpou e saiu da sala, a irritação clara em seu rosto. O que é tão importante que não pode esperar? O assistente entregou um tablet. Na tela, manchetes de diversos portais de notícias financeiras. CEO da Nan Holdings acusado de manipulação de mercado. Documentos vazados sugerem transações ilegais. Escândalo financeiro ameaça império de Nan Temin. O sangue de Temin gelou. Quando isso foi publicado? Há 20 minutos. Está se espalhando rapidamente. Os acionistas já estão ligando, exigindo explicações. Temin apertou o tablet com força, a mandíbula tensa. Ele conhecia aquele tipo de ataque. Reconhecia a estratégia. Era Choi Min-ho. E ele havia acabado de declarar guerra total. Quando Temin chegou em casa naquela noite, estava visivelmente abalado. Nari o esperava na sala, e ao vê-lo, soube imediatamente que algo estava terrivelmente errado. O que aconteceu? Ele jogou o paletó no sofá, passando as mãos pelo cabelo em frustração. Min-ho contra-atacou. Fabricou evidências contra mim. Agora minha empresa está sob investigação. Nari sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Por minha causa. Não. Temin se virou para ela, os olhos ardendo. Por causa deles. Por causa da podridão que eles representam. Mas se você não tivesse me ajudado, nada disso. Para. Ele atravessou a sala em 2 passadas, segurando os ombros dela. Não termina essa frase. Eu não me arrependo. Nunca vou me arrepender. Mas sua empresa vai sobreviver. Eu vou garantir isso. Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva. Mas preciso agir rápido. E preciso que você confie em mim. Nari segurou o rosto dele, vendo, pela primeira vez, rachaduras na armadura de controle que Temin sempre usava. Eu confio, mas me diz a verdade. Qual é o preço que você vai pagar por me proteger? Temin hesitou. A verdade era dura, cruel. Meu pai ligou hoje. Ele sabe do escândalo. E sabe que tem a ver com você. E ele deu um ultimato. Ou eu te afasto da minha vida, ou ele retira todo o apoio familiar da empresa. Bilhões em investimentos. Conexões políticas. Tudo. Nari sentiu as lágrimas arderem. Então você tem que me mandar embora. Não. Temin, seja racional. Você vai perder tudo. Não tudo. Ele a puxou para mais perto, a voz saindo baixa, intensa. Porque você vale mais do que qualquer empresa. Mais do que qualquer dinheiro. Mais do que tudo. Você está louco. Louco por você. Já disse isso. Ele pressionou a testa contra dela. E eu não vou desistir. Nem de você, nem da vingança. Vamos destruir Min-ho e Yuna. Vamos limpar seu nome. E depois, vamos reconstruir tudo juntos. Nari queria argumentar, queria fazê-lo ver razão. Mas em vez disso, apenas se agarrou a ele, deixando as lágrimas caírem. Porque ela sabia que Temin já havia feito sua escolha. E não havia volta. Nos dias seguintes, a situação se deteriorou rapidamente. A mídia devorou o escândalo. Investidores começaram a retirar fundos. Alguns funcionários pediram demissão, com medo de serem arrastados na queda.
Temin trabalhava 16, 18 horas por dia, tentando conter os danos. Mas para cada prova que apresentava de sua inocência, Minho plantava 2 novas mentiras. Nari assistia tudo impotente, via o homem que amava sendo destruído por causa dela, e a culpa consumia. Foi numa noite de quinta-feira que ela tomou uma decisão. Esperou Temin adormecer, ele havia desmaiado de exaustão no sofá do escritório, e pegou seu celular. Descou o número que jurou nunca mais ligar. Alô? A voz de Choi Min-ho soou do outro lado, arrogante, satisfeita. Sou eu. Nari. Houve uma pausa. Depois, um riso baixo. Bem. A pequena Nari finalmente cresceu. O que você quer? Quero fazer um acordo. Acordo. Min-ho riu mais alto. Você não tem nada para negociar, querida. Tenho eu. Nari fechou os olhos, a voz saindo firme apesar do medo. Eu vou embora. Desapareço. Nunca mais mexo com você ou com Yuna. Nunca mais falo sobre o passado. Em troca, você para de atacar Temin. O silêncio do outro lado foi longo, pensativo. Interessante. Você realmente se importa com ele, não é? Para com os ataques. Limpa o nome dele. Essa é minha oferta. E se eu recusar? Então eu vou até cada portal de notícias, cada investigador, cada autoridade, e vou gritar a verdade até que alguém me ouça. Vou me tornar um problema que você não vai conseguir calar. Min-ho ficou em silêncio por um longo momento. Você tem 24 horas. Suma da vida de Nantemin, e eu retiro as acusações. Mas se eu descobrir que vocês ainda têm contato, eu destruo não só a empresa dele, mas tudo que ele ama, incluindo você. A ligação foi encerrada. Nari ficou parada, o celular tremendo em sua mão, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Ela sabia o que tinha que fazer, e sabia que isso ia destruir Temin. Mas era o único jeito de salvá-lo. Na manhã seguinte, Temin acordou com um peso estranho no peito. A casa estava silenciosa demais. Nari. Ele se levantou, procurando por ela. Cozinha vazia. Sala vazia. Quarto vazio. O pânico começou a crescer. Foi então que viu o envelope branco sobre a mesa da cozinha, seu nome escrito na caligrafia delicada de Nari. Com as mãos tremendo, ele abriu. Temin. Quando você ler isso, eu já terei ido embora. Por favor, não tente me procurar. Eu não quero ser salva, Nantemin, só quero que a dor pare. E a única forma de fazer isso é me afastando de você. Você é um homem bom. Bom demais para mim. Bom demais para carregar o peso dos meus erros. Obrigada por me ensinar que ainda existe bondade no mundo. Obrigada por me mostrar que eu ainda poderia sorrir. Mas algumas pessoas não foram feitas para serem salvas. Viva a sua vida. Reconstrua sua empresa. Seja feliz. E, por favor, me esqueça. Nari. A carta caiu das mãos de Temin, flutuando até o chão como uma folha morta. Por um longo momento, ele ficou completamente imóvel. Depois, algo nele quebrou. Ele pegou o celular, ligando para seu assistente com uma urgência letal. Quero todos os investigadores disponíveis procurando Kanari. Agora. Câmeras de segurança, registros de passagens, tudo. Eu não me importo com o custo. Senhor, mas a empresa. Foda-se a empresa. A voz de Temin saiu em um rugido. Encontre ela. Agora. Ele desligou, as mãos fechadas em punhos, a respiração descontrolada. Nari achava que estava protegendo ele. Achava que fugir era a solução. Mas ela não entendia. Sem ela, nada importava. Nem a empresa. Nem o dinheiro. Nem o próprio futuro. E Temin ia encontrá-la, nem que tivesse que queimar o mundo inteiro para isso. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Nari estava sentada em um quarto de motel barato. Os joelhos abraçados contra o peito, chorando em silêncio. Ela havia deixado tudo para trás, incluindo seu coração. Mas era melhor assim. Pelo menos Temin estaria seguro. Pelo menos ele teria uma chance de reconstruir sua vida. Mesmo que isso significasse viver sem ele. Seu celular vibrou.
Era uma mensagem de um número desconhecido. Bem-vinda de volta à realidade, Nari. Agora você lembra qual é o seu lugar. Ela deletou a mensagem, o ódio queimando em seu peito. Choi Min-ho e Lee Yuna haviam vencido. Novamente. Mas dessa vez, algo era diferente. Dessa vez, havia uma pequena chama de raiva crescendo dentro dela. Uma chama que sussurrava: isso não acabou. 3 dias se passaram. Temin mobilizou todos os recursos possíveis, mas Nari havia desaparecido completamente. Sem rastros. Sem pistas. Era como se ela nunca tivesse existido. A empresa começou a se estabilizar. Min-ho havia cumprido sua palavra e retirado as falsas acusações. Mas Temin não se importava. A vitória era vazia. Sem gosto. Sem sentido. Ele passava as noites no escritório, olhando para a carta dela, relendo cada palavra até que estivessem gravadas em sua alma. Eu não quero ser salva, Nan Temin, só quero que a dor pare. Idiota! Ele sussurrou para o papel, a voz quebrada. Você não entendeu nada. Não quero te salvar. Quero te amar. Quero te fazer feliz. Quero que você fique. Mas ela havia ido embora. E pela primeira vez na vida, Nan Temin, o homem que controlava tudo, estava completamente impotente. 2 semanas haviam se passado desde que Nari desapareceu. Para Temin, cada dia era uma tortura silenciosa. A empresa estava se recuperando. As ações voltaram a subir. Os investidores retornaram. Externamente, tudo parecia estar voltando ao normal. Mas por dentro, Temin estava despedaçando. Ele não dormia mais do que 2 ou 3 horas por noite. Parou de comer direito. Funcionava no piloto automático. Reuniões, decisões, contratos. Tudo mecânico. Tudo vazio. Sua assistente, Park Ji-soo, observava com preocupação crescente. Senhor Nan, o senhor precisa descansar. Está se matando assim. Temin nem ergueu os olhos dos documentos. Tenho trabalho a fazer. O trabalho sempre vai existir. Mas o senhor... Deixe. A voz dele saiu cortante, e Ji-soo recuou, ferida. Mas ela não desistiu. Naquela mesma tarde, fez algo que nunca ousaria fazer normalmente. Ligou para o único homem que talvez pudesse alcançar Temin, seu melhor amigo, Jun Xion. Xion apareceu no escritório de Temin às 8 da noite, encontrando o amigo exatamente como Ji-soo havia descrito, devastado, funcionando apenas por inércia. Você parece uma merda. Xion sentou na cadeira em frente à mesa, sem cerimônia. Obrigado, sempre tão sutil. Ji-soo me ligou. Disse que você está se matando de trabalhar. Que não come, não dorme, não fala com ninguém. Temin finalmente ergueu o olhar, os olhos escuros vazios. E você veio aqui para quê? Me dar sermão. Vim te dar um soco, se necessário. Xion se inclinou para a frente. O que aconteceu, Temin? E não me venha com essa história de estou bem. Conheço você há 20 anos. Nunca te vi assim. Temin ficou em silêncio por um longo momento. Depois, algo nele cedeu. Ela foi embora. Quem? Nari, a mulher que estava morando comigo. Xion franziu a testa. Espera. A secretária que foi acusada de corrupção? Aquela que você estava ajudando? Sim. E por que ela foi embora? Temin contou tudo. O ataque de Min-ho. O ultimato. A carta. O desaparecimento. Quando terminou, Xion ficou em silêncio por um longo tempo. Cara, você está apaixonado por ela. Eu sei. Então por que está aqui, enfiado nesse escritório? Por que não está lá fora procurando ela? Estou procurando. A voz de Temin saiu em explosão. Tenho investigadores por toda a cidade. Hackeei câmeras de segurança. Ofereci recompensas. Mas ela sumiu completamente. É como se não quisesse ser encontrada. Por que ela não quer? Xion suspirou. Ela acha que está te protegendo. Protegendo. Temin riu, mas o som era amargo. Ela está me matando. Não entende.
Sem ela, nada disso importa. Nada. Então faça ela entender. Como? Ela não me deixa chegar perto. Xion se levantou, indo até a janela. Você já considerou que talvez ela precise de espaço? Que talvez forçar agora só vai afastá-la mais? Não posso fazer nada. É isso que você está dizendo? Apenas aceitar. Não. Estou dizendo que você precisa ser estratégico. Como sempre foi nos negócios. Pare de agir por emoção e comece a pensar. Temin fechou os olhos, tentando controlar o caos dentro dele. Eu não sei pensar quando se trata dela. Só sei sentir. E dói demais. Xion colocou a mão no ombro do amigo. Então use essa dor. Transforme ela em algo produtivo. Termine o que começou. Destrua os filhos da puta que fizeram isso com ela. E quando tiver feito justiça, vai até ela e mostra que você não desistiu, que nunca vai desistir. Naquela noite, algo mudou em Temin. A dor não desapareceu, mas se transformou em raiva, em determinação, em vingança. Se Nari achava que tinha que se sacrificar para protegê-lo, ela estava errada. E ele ia provar isso. Mas primeiro, ia fazer Choi Min-ho e Li Yuna pagarem por cada lágrima que Nari derramou. Enquanto isso, Nari estava sobrevivendo em um pequeno apartamento nos subúrbios, trabalhando como garçonete em um restaurante barato. Cada dia era uma luta. Cada noite, uma tortura. Ela sonhava com Temin, com o toque dele, com a voz dele, com a promessa que ele havia feito. Eu vou te ensinar a querer viver de novo. Mas ela havia jogado tudo fora. Havia fugido. Havia escolhido a dor familiar em vez da esperança perigosa. Foi numa sexta-feira à noite, quando estava limpando mesas, que alguém sentou em sua área. Ela se virou com um sorriso profissional, mas o sorriso morreu ao ver quem era. Li Yuna. Olá, Nari. Ou devo te chamar de garçonete? Yuna sorriu, venenosa. Nari sentiu o corpo inteiro congelar. O que você quer? Apenas ver como você está. Afinal, somos velhas amigas, não é? Yuna pegou o cardápio, fingindo analisar. Soube que você deixou Nantemin. Decisão sábia. Ele estava te usando, você sabe. Homens como ele sempre usam mulheres como você. Nari apertou a bandeja com força. Você não sabe nada sobre ele. Sei mais do que você imagina. Yuna ergueu o olhar, os olhos brilhando com malícia. Na verdade, vim aqui fazer uma proposta. Não quero ouvir. Ah, mas vai querer. Yuna se inclinou para a frente. Min-ho quer que você assine um documento. Uma confissão dizendo que tudo foi sua culpa. Que você realmente roubou o dinheiro. Em troca, ele garante que Temin nunca mais será atacado. Nari sentiu a náusea subir. Vocês são monstros. Não somos. Somos práticos. Yuna colocou um envelope sobre a mesa. Você tem 48 horas. Assina, ou a gente destrói Temin de novo. E dessa vez, não vai ter recuperação. Ela se levantou, ajeitando a bolsa. Ah, Inari. Pare de fingir que é heroína. Você sempre foi uma covarde. Por isso é tão fácil te controlar. Yuna saiu, deixando o envelope sobre a mesa. Nari ficou parada, tremendo, as lágrimas queimando nos olhos. Ela olhou para o envelope, depois para suas próprias mãos. Mãos que tremiam. Mãos que haviam desistido tantas vezes. Mas dessa vez, algo era diferente. Dessa vez, havia uma voz sussurrando em sua mente. Uma voz que soava como Temin. Você é mais forte do que pensa. Mais corajosa do que acredita. Nari pegou o envelope e o rasgou ao meio. Não ia assinar. Não ia desistir. Não dessa vez. Se Yuna e Min-ho queriam guerra, então guerra eles teriam. Nari voltou ao apartamento decidida. Pegou seu celular e, com as mãos tremendo, digitou o número que havia memorizado, mas nunca ousara ligar. O número de Temin. Ele atendeu no primeiro toque. Nari. A voz dele saiu estrangulada, desesperada. Nari,
é você? Sim. Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Sou eu. Onde você está? Pelo amor de Deus, me diz onde você está. Temin, eu sinto muito. Sinto tanto. Não pede desculpas. Apenas me diz onde está. Por favor. Nari respirou fundo. Eu preciso te contar algo. Yuna me procurou. Ela e Minho querem que eu assine uma confissão falsa. Se eu não assinar, vão te atacar de novo. Houve um silêncio tenso do outro lado. Você assinou? Não. Rasguei o documento. A respiração de Temin falhou. Nari. Eu cansei de fugir. Cansei de deixar eles vencerem. Então eu preciso que você me ajude. Preciso que a gente termine isso, juntos. Temin sentiu algo explodir em seu peito. Uma mistura de alívio, orgulho, amor. Onde você está? Vou te buscar agora. Nari deu o endereço, a voz tremendo. Temin. Sim. Eu sinto sua falta. Houve uma pausa longa, carregada de emoção. Eu também. Tanto que dói. Então vem me buscar. Já estou a caminho. 30 minutos depois, Temin chegou ao endereço que Nari havia dado. Era um prédio velho, mal iluminado, em um bairro que ele nunca havia pisado. Quando Nari abriu a porta, eles ficaram parados, apenas se olhando. Ela estava mais magra, pálida, cansada. Mas ainda era a mulher mais linda que ele já havia visto. Você veio. A voz dela saiu em um sussurro. Sempre vou vir. Não importa onde você esteja. Nari desabou. As pernas cederam, e ela teria caído se Temin não a segurasse. Eu sinto muito. Sinto tanto. Eu achei que estava te protegendo, mas só te machuquei. Você me protegeu. Ele a segurou firme, o rosto enterrado nos cabelos dela. Me protegeu de viver uma vida vazia. De nunca sentir isso. De nunca te ter. Ela se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. Eles não vão parar. Vão continuar nos atacando. Eu sei. Temin segurou o rosto dela. Mas agora vamos enfrentá-los juntos. E vamos ganhar. Como você tem tanta certeza? Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de determinação sombria. Porque agora eu não tenho nada a perder. E eles têm tudo. Nari viu a mudança nele. A raiva fria. A sede de vingança. E pela primeira vez, ela não sentiu medo. Sentiu poder. Temin levou Nari de volta para sua casa naquela mesma noite. Mas dessa vez, era diferente. Não era mais refúgio temporário. Era uma fortaleza. Um lugar onde planejavam a queda de seus inimigos. Nos dias seguintes, eles trabalharam incansavelmente. Temin usou todos os seus contatos, investigadores particulares, hackers, advogados especializados em crimes corporativos. Nari forneceu cada detalhe que lembrava da época em que trabalhava na empresa, cada inconsistência, cada pequena pista. Lentamente, as peças começaram a se encaixar. Encontrei algo. Temin chamou Nari para o escritório numa tarde chuvosa. Ele apontou para a tela do computador. Transferências bancárias. Da conta de Choi Min-ho para contas offshore. Datadas de um mês antes do escândalo. Nari se aproximou, os olhos arregalados. Isso prova que ele desviou o dinheiro. Não eu. Exatamente. E tem mais. Temin clicou em outra pasta. Lee Yuna recebeu 2 transferências grandes logo após você ser demitida. Pagamentos por consultoria. Ela foi paga para me trair. A voz de Nari saiu amarga. Foi paga para destruir você. Temin se virou para ela. Mas agora temos provas. Provas reais. E com isso, podemos ir às autoridades. Nari hesitou. E se eles conseguirem suprimir? Eles têm conexões, dinheiro. Não mais do que eu. Os olhos de Temin brilharam com determinação perigosa. E dessa vez, não vou apenas expô-los. Vou destruí-los completamente.
Havia algo quase assustador na forma como ele falava. Uma sede de vingança que ia além da justiça. Temin. Nari tocou o rosto dele, fazendo-o olhar para ela. Não deixa isso te consumir. Não se torna como eles. Ele segurou a mão dela, pressionando contra seu rosto. Eu já me tornei. No momento em que te vi pronta para desistir e decidi te salvar. No momento em que escolhi você sobre tudo. Não tem volta, Nari. Eu vou até o fim. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas não era de medo. Era de algo mais sombrio. Mais intenso. Desejo. A tensão entre eles crescia a cada dia. A proximidade constante. Os olhares que duravam demais. Os toques acidentais que não eram tão acidentais assim. Foi numa noite, enquanto revisavam documentos juntos, que a barreira finalmente quebrou. Nari esticou o braço para pegar uma pasta, e sua mão roçou na de Temin. Ambos congelaram. Lentamente, Temin entrelaçou os dedos nos dela. Nari. Ela ergueu o olhar, e o que viu nos olhos dele a incendiou. Fome. Desejo. Amor desesperado. Eu não consigo mais fingir. A voz dele saiu rouca. Não consigo mais ficar perto de você e não te tocar. Não te beijar. Não te ter. O coração de Nari disparou. Temin. Eu sei que você ainda está se curando. Sei que talvez seja cedo demais. Mas eu preciso que você saiba. Ele puxou-a para mais perto. Eu te amo. Te amo tanto que dói. E não importa quanto tempo leve, vou esperar. Mas não posso mais fingir que não sinto isso. Nari sentiu as lágrimas arderem. Eu também te amo. As palavras saíram em um sussurro, mas o impacto foi devastador. Temin congelou. O que? Eu te amo. Ela repetiu, mais firme agora. Tenho medo. Tenho tanto medo de me machucar de novo. Mas eu te amo. E cansei de fugir disso. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. Depois, Temin a puxou para um beijo que foi tudo, desesperado, faminto, cheio de semanas de contenção e desejo reprimido. Nari se agarrou a ele, retribuindo com igual intensidade. Suas mãos encontraram os cabelos dele, puxando, precisando estar mais perto, sempre mais perto. Temin a levantou, sentando-a sobre a mesa, documentos voando para o chão. As mãos dele estavam em todo lugar, cintura, costas, rosto, como se tentasse memorizá-la pelo toque. Nari. Ele sussurrou contra os lábios dela, a voz rouca. Se não pararmos agora. Não para. Ela puxou-o de volta. Por favor, não para. E ele não parou. Horas depois, eles estavam deitados no chão do escritório, entrelaçados em um cobertor que Temin havia puxado do sofá. A lua entrava pela janela, banhando-os em luz prateada. Nari traçava padrões invisíveis no peito de Temin, o coração ainda acelerado. Eu nunca pensei que voltaria a sentir isso. Sua voz era baixa, vulnerável. Sentir o quê? Vida, esperança, amor. Ela ergueu o olhar. Você me trouxe de volta. Temin beijou a testa dela, suave. Você se trouxe de volta. Eu só te lembrei de que valia a pena. Você acha que conseguimos destruir eles e sair ilesos? Sim. Não havia dúvida em sua voz. Por que não vou deixar nada te machucar de novo? Nunca mais. Nari sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. E se algo der errado? E se eles? Não vai dar errado. Temin segurou o rosto dela. Confie em mim. E ela confiou. Porque não tinha escolha. Porque amar Temin significava confiar que ele manteria sua promessa. Mesmo que essa promessa envolvesse destruir tudo no caminho. O golpe final foi cuidadosamente planejado. Temin marcou uma reunião extraordinária do conselho da antiga empresa de Nari. Usando sua influência e as provas reunidas, conseguiu forçar a presença de Choi Min-ho e Lee Yuna. No dia marcado, a sala de reuniões estava repleta. Acionistas, membros do conselho, advogados e, surpreendentemente, representantes do Ministério Público.
Minho e Yuna chegaram confiantes, mas ao verem Temin e Nari juntos, a confiança vacilou. O que é isso? Minho exigiu. Que circo é esse? Temin se levantou, o terno impecável, o olhar frio como gelo. Não é circo, é justiça. Ele acenou para seu advogado, que começou a projetar documentos na tela. Senhores, o que vocês estão vendo são transferências bancárias ilegais realizadas por Choi Min-ho nos últimos 3 anos. Desvio de fundos, lavagem de dinheiro, fraude corporativa. Min-ho ficou pálido. Isso é mentira. Essas provas são falsas. São autênticas. Um dos representantes do MP se levantou. Foram verificadas por peritos independentes. Senhor Choi, o senhor está sob investigação criminal. O pânico se instalou no rosto de Min-ho. Ele se virou para Yuna, mas ela já estava recuando, os olhos arregalados. Temin então se virou para Lee Yuna. E quanto à senhora Lee, temos registros de pagamentos recebidos em troca de seu testemunho falso contra Kanari. Cumplicidade em fraude e perjúrio. Yuna balançou a cabeça, desesperada. Não, não foi assim, eu só destruiu a vida de uma amiga por dinheiro. A voz de Nari cortou o ar como uma lâmina. Ela se levantou, caminhando até ficar de frente para Yuna. Você era minha melhor amiga. Confiava em você. E você me vendeu. Yuna tentou falar, mas nenhum som saiu. Mas sabe o que é engraçado? Nari continuou, a voz ganhando força. Você achava que me destruindo, ficaria melhor. Mas tudo o que conseguiu foi se revelar como a pessoa podre que sempre foi. Nari, eu. Não me chama pelo nome. Você perdeu esse direito. O silêncio na sala era absoluto. Até os acionistas mais experientes estavam boquiabertos com o drama se desenrolando. Temin voltou a falar, agora diretamente para o conselho. Senhores, proponho a abertura de uma investigação completa. E proponho que Kanari seja oficialmente inocentada de todas as acusações. Um dos conselheiros mais velhos se levantou. Considerando as evidências apresentadas, o conselho concorda. Senhorita Kan, em nome desta empresa, pedimos desculpas pelo tratamento injusto que recebeu. E garantimos que os responsáveis serão punidos. Nari sentiu as lágrimas arderem, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de justiça, de vitória. Min-ho e Yuna foram escoltados para fora da sala por seguranças, seus protestos ecoando pelos corredores. E Nari finalmente, depois de anos, sentiu o peso da culpa se dissolver. Quando saíram do prédio, o sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e vermelho. Exatamente como no dia em que Temin a encontrou. Mas agora era diferente. Agora ela não estava na beira do abismo. Estava ao lado do homem que amava. Forte, viva, vitoriosa. Acabou. Ela sussurrou, quase sem acreditar. Acabou. Temin a puxou para seus braços. Você está livre. Nari abraçou-o com força, deixando as lágrimas finalmente caírem. Obrigada. Por tudo. Por não desistir de mim. Nunca vou desistir. Ele beijou o topo da cabeça dela. Você é minha. E eu protejo o que é meu. Havia uma possessividade na forma como falava. Algo intenso, quase obsessivo. Mas Nari não se importou. Porque depois de tanto tempo sozinha, finalmente tinha alguém que a amava de forma absoluta. E isso valia qualquer preço. Mas enquanto eles celebravam sua vitória, do outro lado da cidade, em uma cela de delegacia, Choi Min-ho fazia uma ligação. Sim, fui preso. Mas tenho um último trunfo. Sua voz era venenosa, cheia de ódio. Tem algo que Temin não sabe. Algo sobre o passado de Kanari. Algo que pode destruir tudo. Do outro lado da linha, uma voz respondeu. Quanto você quer? Min-ho sorriu, mesmo preso. Tudo. Quero tudo que eles têm. E vou conseguir. A tempestade chegou 3 dias depois da vitória no conselho. Nari e Temin estavam em casa, finalmente permitindo-se descansar. A empresa de Nari havia oferecido não apenas um pedido formal de desculpas,
mas também uma generosa indenização. Min-ho e Yuna estavam presos, aguardando julgamento. Tudo parecia estar finalmente no lugar. Até que a bomba explodiu. Taemin estava no escritório quando seu celular tocou. Era seu advogado, e o tom urgente da voz fez seu sangue gelar. Senhor Nan, temos um problema. Grande. O que aconteceu? Choi Min-ho fez uma declaração à imprensa da prisão. Ele alega ter informações comprometedoras sobre a senhorita Khan. Diz que ela não é tão inocente quanto parece. Taemin sentiu a raiva explodir em seu peito. Que tipo de informações? Ele alega que Nari teve envolvimento romântico com um executivo casado na empresa, e que usou esse relacionamento para ter acesso privilegiado a informações confidenciais. Está sugerindo que o escândalo foi resultado de uma disputa amorosa que saiu do controle. O mundo parou. Isso é mentira. Eu sei, senhor. Mas ele tem fotos, e-mails, evidências que parecem convincentes. Taemin desligou o telefone e desceu as escadas correndo. Encontrou Nari na cozinha, preparando café, completamente alheia à tempestade que se aproximava. Nari, precisamos conversar. Ela se virou, e ao ver a expressão dele, o sorriso morreu em seus lábios. O que foi? Taemin contou tudo. Cada palavra de Min-ho, cada acusação. Quando terminou, Nari estava pálida como cera, as mãos tremendo. Isso não é verdade. Você sabe que não é. Eu sei. Taemin segurou os ombros dela. Mas me diz, havia algum executivo? Algum relacionamento que ele possa distorcer? Nari fechou os olhos, a vergonha queimando em seu rosto. Havia. Mas não foi como ele está dizendo. O coração de Taemin apertou. Me conta. Tudo. Ela respirou fundo, as lágrimas começando a cair. Quando entrei na empresa, um dos diretores, Park Júnior, começou a me perseguir. Era sutil no início. Convites para almoços, elogios excessivos. Eu recusava sempre, deixava claro que não estava interessada. E então? Ele intensificou. Começou a aparecer nos lugares que eu ia. Mandava presentes. Um dia, ele me encurralou no estacionamento e tentou me beijar à força. Eu o empurrei, e fugi. A raiva queimou nas veias de Taemin. Ele te agrediu? Sim. Mas quando reclamei com recursos humanos, descobri que ele tinha conexões com a diretoria. Me disseram para não criar problemas. Para lidar com a situação profissionalmente. A voz dela quebrou. Depois disso, ele ficou obcecado. Me perseguia. Tirava fotos de mim sem que eu soubesse. E quando o escândalo estourou, ele foi uma das primeiras pessoas a me condenar publicamente. Taemin sentiu algo negro e mortal crescer dentro dele. Min-ho está usando isso, distorcendo para fazer parecer que vocês tinham um caso. Ele deve ter conseguido as fotos que Júnior tirou. E os e-mails. Nari cobriu o rosto com as mãos. Os e-mails que ele mandava para mim, declarando coisas, sendo inadequado. Eu nunca respondi, mas se tirados fora de contexto. Parecem uma correspondência entre amantes. Taemin terminou, a voz dura. Taemin, eu juro, nunca. Eu sei. Ele puxou A para seus braços. Eu acredito em você. Sempre vou acreditar. Mas as outras pessoas não vão. A mídia não vai. Eles vão me crucificar de novo. Não vão. A voz dele era pura determinação. Porque eu não vou deixar. Mas Taemin havia subestimado a velocidade com que o veneno se espalha. Em questão de horas, as alegações de Min-ho estavam em todos os portais de notícias. As fotos, deturpadas, tiradas de ângulos que sugeriam intimidade onde não havia, viralizaram. Os e-mails foram vazados, cada palavra de Park Júnior analisada e distorcida. A narrativa mudou da noite para o dia. Vítima ou manipuladora? A verdadeira história de Khan Nari. Escândalo amoroso. Secretária usou caso com executivo para ganhar poder. Nan Taemin foi enganado. Especialistas questionam inocência de Khan Nari.
Nari lia as manchetes, com o coração despedaçando. Tudo pelo que havia lutado, tudo que havia conquistado, desmoronando novamente. Eles vão me destruir de novo. Sua voz era um sussurro quebrado. Não importa o que eu faça, sempre serei a vilã. Temin estava ao telefone, gritando com advogados, exigindo retratações, ameaçando processos. Mas era como tentar apagar um incêndio com as mãos. O celular de Nari tocou. Era um número que ela reconheceu. Park Júnior. Com as mãos tremendo, ela atendeu. Nari. Via as notícias. A voz dele era falsa, cheia de uma preocupação que não sentia. Lamentável, realmente. Foi você. Você deu as fotos e os e-mails para Minho. Houve uma pausa. Depois, uma risada baixa. Você me rejeitou. Me humilhou. Você acha que eu ia deixar isso passar? Você está destruindo minha vida por orgulho ferido. Estou te ensinando uma lição. Mulheres como você precisam saber qual é o seu lugar. A linha foi cortada. Nari ficou parada, o telefone caindo de sua mão. Tudo fazia sentido agora. Junho havia conspirado com Minho desde o início. Tudo, o escândalo, a traição, tudo, foi orquestrado por homens poderosos que não aceitavam serem rejeitados. Ela olhou para Temin, que ainda estava ao telefone, lutando por ela. E algo dentro dela se partiu. Temin. Sua voz saiu baixa, mas ele ouviu. Ele desligou imediatamente, virando-se para ela. O que foi? Eu preciso ir embora. O quê? Não. Nari, não. Olha o que eu estou fazendo com você. Ela gritou, as lágrimas escorrendo. Sua reputação está sendo arrastada pela lama. Sua empresa vai sofrer de novo. Tudo por minha causa. Não é sua culpa. É sim. Eu atraio destruição. Todo mundo que se aproxima de mim acaba se machucando. Minha mãe, meus amigos, você. Ela soluçou. Eu não posso fazer isso com você. Não posso te arrastar comigo. Temin atravessou a sala em 3 passadas, segurando o rosto dela com força. Você não vai a lugar nenhum. Ouve bem o que estou dizendo, Nari. Você não vai a lugar nenhum. Temin, por favor. Não. A voz dele era absoluta. Eu já perdi você uma vez. Não vou perder de novo. Nem por Minho, nem por Junho, nem pelo mundo inteiro. Mas sua empresa. Que se dane a empresa. Ele gritou, e a intensidade em sua voz a fez congelar. Que se dane tudo. Sem você, nada disso importa. Você não entende. Você é tudo. Nari balançou a cabeça, desesperada. Você vai se arrepender. Um dia vai olhar para mim e perceber que escolheu errado. Temin puxou-a para mais perto, os olhos queimando com uma intensidade quase assustadora. Nunca. Eu te escolhi, Nari, e escolho você todos os dias. Em cada respiração. Em cada batida do meu coração. Se o mundo inteiro se virar contra nós, eu ainda vou te escolher. Ela desabou em seus braços, soluçando. Eu não sei o que fazer. Não sei como lutar mais. Então não luta sozinha. Ele beijou o topo da cabeça dela. Me deixa lutar com você. Me deixa proteger você. Por favor. Naquela noite, enquanto Nari finalmente adormeceu exausta em seus braços, Temin fez uma ligação. Xion. Preciso de um favor. Um grande. O que precisa? Quero tudo sobre Park Júnior. Cada segredo, cada esqueleto no armário, cada coisa suja que ele já fez. E quero em 24 horas. Temin, o que você está planejando? A voz de Temin saiu baixa, perigosa, letal. Vingança. No dia seguinte, Park Júnior estava em seu escritório, quando recebeu uma visita inesperada. Nan Temin entrou sem bater, fechando a porta atrás de si. Júnior se levantou, surpreso. Nan Temin. Que surpresa! O que te traz? Temin jogou uma pasta sobre a mesa. Júnior a abriu, e a cor drenou de seu rosto.
Dentro havia fotos, documentos, provas de desvio de verbas, assédio a múltiplas funcionárias, até envolvimento com crime organizado. Onde você conseguiu isso? Temin se aproximou, cada passo medido, predatório. Não importa. O que importa é o que vou fazer com isso. Você não pode se divulgar. Posso. E vou. Temin se inclinou sobre a mesa, o olhar mortal. A menos que você faça exatamente o que eu disser. Junho engoliu seco, suando. O que você quer? Quero uma confissão completa. Sobre o assédio a Nari. Sobre a conspiração com Min-ho. Sobre como vocês destruíram a vida dela porque ela ousou te rejeitar. Eu não posso. Pode. E vai. Temin pegou o celular dele, colocando no modo de gravação. Agora. Junho olhou para as provas. Para o telefone gravando. Para o homem que estava prestes a destruí-lo se não obedecesse. E, finalmente, começou a falar. Confessou tudo. Cada detalhe. Cada mentira. Cada manipulação. Quando terminou, Temin parou a gravação. Ótimo! Agora você vai mandar isso para cada portal de notícias. Vai limpar o nome de Nari publicamente. E vai se entregar às autoridades. E se eu recusar? Temin sorriu, um sorriso frio, sem humor. Se alguém tentar te ferir de novo, eu não prometo que saberei me controlar. E a forma como ele disse, o olhar em seus olhos, fez Junho perceber. Temin não estava blefando. Ele realmente faria qualquer coisa por Kanari. Até matar. A confissão de Park Jun-ho explodiu como uma bomba nuclear. Em questão de horas, o vídeo estava em todos os canais de notícias, em todas as redes sociais. Jun-ho admitindo tudo, o assédio sistemático, a conspiração com Min-ho, as fotos tiradas sem consentimento, os e-mails manipuladores, a vingança planejada contra Nari por tê-lo rejeitado. A opinião pública virou completamente. Empresário confessa, destruí KN Nari por vingança. O lado sombrio do poder, como homens influentes arruinaram vida de secretária inocente. KN Nari, de vilã a símbolo de resistência. Nari assistia tudo da sala de Temin, ainda sem acreditar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de justiça finalmente servida. Acabou. Temin estava atrás dela, as mãos em seus ombros. Está tudo acabado. Ela se virou, olhando para ele. O que você fez? O necessário. Temin, como você conseguiu a confissão dele? Ele hesitou. Havia coisas que ela não precisava saber. Ameaças que ele havia feito. Linhas que havia cruzado. Convenci ele de que era do interesse dele cooperar. Nari segurou o rosto dele, forçando-o a olhar nos olhos dela. Você o ameaçou. Não foi uma pergunta. Sim. Até onde você teria ido? Temin segurou o olhar dela, sem vacilar. Até o fim. Se fosse preciso. Ele tocou o rosto dela. Eu queimaria o mundo inteiro se fosse preciso, contanto que você nunca mais sentisse dor. E, acima de tudo, nunca mais me deixasse. Nari deveria ter ficado assustada. Deveria ter recuado diante da intensidade obsessiva do amor dele. Mas em vez disso, ela o beijou. Porque depois de uma vida inteira sendo abandonada, traída, usada, finalmente tinha alguém que a amava com uma devoção absoluta. Alguém disposto a cruzar qualquer linha por ela. E isso não a assustava. Isso a fazia sentir segura. Nos dias seguintes, o desfecho chegou rapidamente. Park Jun-ho foi preso por assédio, conspiração e múltiplos crimes corporativos. As provas que Temin havia reunido eram irrefutáveis. Choi Min-ho e Lee Yuna tiveram suas penas aumentadas. A confissão de Jun-ho confirmou o papel deles na destruição de Nari, adicionando anos às suas sentenças. A empresa onde Nari trabalhava fez um pedido público de desculpas, acompanhado de uma indenização ainda maior. Ofereceram seu emprego de volta, com promoção. Mas Nari recusou. Por quê? Temin perguntou, surpreso, quando ela contou. Eles estavam no jardim da casa dele, sob o pôr do sol.
O mesmo pôr do sol que testemunhou o início de tudo. Porque aquele lugar tem memórias que nunca vão ser boas. E por quê? Ela sorriu, pegando a mão dele. Porque eu quero começar de novo. De verdade. Sem fantasmas do passado. O que você quer fazer? Nari olhou para o horizonte, os olhos brilhando com uma luz que não tinha há anos. Quero escrever. Lembra que te contei? Sempre quis ser escritora. Lembro. Então é isso que vou fazer. Vou escrever minha história. Não a versão que eles criaram, mas a verdade. Minha verdade. Teminha puxou para seus braços, enterrando o rosto nos cabelos dela. Estou tão orgulhoso de você. Não deveria estar. Eu desisti tantas vezes. Mas sempre voltou. Sempre lutou. Mesmo quando achava que não tinha forças. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. Você é a pessoa mais forte que conheço. Nari sentiu as lágrimas queimarem. Eu não seria nada sem você. Errado. Temin limpou as lágrimas dela com os polegares. Você sempre foi incrível. Eu só te lembrei disso. 3 meses depois, a vida havia se transformado completamente. Nari estava escrevendo seu livro, uma narrativa sobre injustiça, redenção e o poder de recomeçar. Editoras já demonstravam interesse, mesmo com o manuscrito incompleto. Temin voltou a se focar na empresa, que prosperava mais do que nunca. Mas agora havia um equilíbrio. Ele não vivia mais apenas para o trabalho. Vivia para os momentos em casa, com Nari, para as manhãs preguiçosas, os jantares preparados juntos, as noites entrelaçados. Foi numa dessas noites que Nari finalmente perguntou algo que a incomodava havia semanas. Temin, você se arrepende? Ele ergueu o olhar do livro que lia. De quê? De tudo. Das escolhas que fez. Das coisas que perdeu por minha causa. Temin colocou o livro de lado, puxando-a para sentar em seu colo. Olha para mim. Ele esperou até que os olhos dela encontrassem os dele. Eu não perdi nada. Ganhei tudo. Ganhei você. Ganhei uma razão para acordar todos os dias. Ganhei um futuro que vale a pena viver. Mas seu pai, vocês ainda não se falam. E talvez nunca voltemos a falar. E está tudo bem. Ele tocou o rosto dela. Porque eu escolhi você. E escolheria de novo. 1000 vezes. Sem hesitar. Nari sentiu o peito aquecer. Eu te amo tanto. Eu sei. Ele sorriu, aquele sorriso pequeno, raro, que era só dela. Porque eu também te amo. Mais do que palavras podem dizer. Eles se beijaram, lento e profundo, sem pressa. Um beijo que falava de amor, de cura, de recomeços. Quando se separaram, Nari percebeu algo no olhar de Temin. Um nervosismo sutil que ela nunca tinha visto antes. O que foi? Ele hesitou, depois se levantou, puxando-a junto. Eles foram até a varanda, onde o pôr do sol pintava o céu em tons de laranja e vermelho. Temin segurou as mãos dela, respirando fundo. Você se lembra da primeira vez que estivemos aqui? Neste exato lugar. Nari sentiu a garganta apertar. Quando você me encontrou. Quando eu estava pronta para desistir. Sim. Naquele dia, te fiz uma promessa. Disse que se você me deixasse ajudar, voltaria a sorrir. E você cumpriu. Fiz muito mais do que sorrir. Você me devolveu a vida. Não, Nari. Você devolveu a vida a si mesma. Eu só estive ao seu lado. Ele apertou as mãos dela. E é ao seu lado que quero passar o resto da minha vida. O coração de Nari parou. Temin se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Nari, você me ensinou o que é amar de verdade. Me ensinou que existem coisas mais importantes do que controle, poder ou dinheiro. Me ensinou a sentir, a viver, a ser humano. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas deslumbrante. Quer passar o resto da sua vida me ensinando a ser melhor? Quer se casar comigo? As lágrimas escorriam pelo rosto de Nari, mas pela primeira vez em anos,
eram lágrimas de pura felicidade. Sim. 1000 vezes sim. Temim deslizou o anel no dedo dela, depois se levantou, puxando-a para um beijo que foi tudo, alegria, promessa, amor eterno. Quando se separaram, estavam ambos chorando e sorrindo. Eu prometo te fazer feliz todos os dias. Temim sussurrou contra a testa dela. Você já faz. Nari segurou o rosto dele. Desde o dia em que me encontrou nesta varanda, e se recusou a me deixar ir. Eles ficaram abraçados, observando o pôr do sol juntos. O mesmo pôr do sol que testemunhou o fim de tudo. E agora, testemunhava o começo de tudo também. Mas a paz nunca dura para sempre. 2 semanas depois, Temim recebeu uma carta anônima em seu escritório. Dentro, uma única frase escrita à mão. Você acha que acabou? Mal começou. Ele está voltando. Não havia assinatura. Nenhuma pista de quem enviou. Mas Temim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele guardou a carta, decidindo não contar a Nari. Não agora. Não quando ela estava finalmente feliz. Mas à noite, enquanto ela dormia em seus braços, ele ficou acordado, observando as sombras na parede. Porque ele conhecia aquele tipo de ameaça. E sabia que, embora tivessem vencido uma batalha, a guerra talvez não tivesse terminado. Mas dessa vez, ele estava preparado. Porque se alguém tentasse ferir Nari novamente, ele não apenas os destruiria, ele os apagaria da existência. E nada, nem lei, nem moralidade, nem o próprio inferno, o impediria de proteger a mulher que amava. Nari se mexeu no sono, murmurando seu nome. Temim beijou a testa dela, sussurrando. Dorme, amor, eu te protejo. Sempre. E era uma promessa que ele manteria. Não importava o custo. Porque Canari não era apenas a mulher que ele amava. Ela era a razão pela qual ele respirava. E ele faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para mantê-la segura. Mesmo que isso significasse se tornar o monstro que sempre teve medo de ser. Por ela, valeria a pena. 6 meses depois. O livro de Nari, intitulado Sob o Pôr do Sol, uma história de queda e recomeço, tornou-se um fenômeno nacional. Não era apenas sua história, era a história de todas as pessoas que foram injustamente julgadas, traídas, destruídas. E que encontraram forças para se erguer novamente. As cartas chegavam aos montes. Mulheres contando suas próprias histórias de assédio, de injustiça, de resiliência. Nari lia cada uma, respondendo pessoalmente sempre que possível. Ela havia se transformado, de vítima a símbolo, de mulher quebrada a inspiração. Mas a carta anônima que Temim receberá meses atrás ainda o assombrava. Ele havia contratado segurança adicional. Investigadores rastrearam a origem da carta, mas bateram em becos sem saída. Quem quer que a tivesse enviado, sabia como se esconder. Temim não contou a Nari. Não queria manchar a felicidade dela com paranoia. Mas à noite, quando ela dormia, ele ficava acordado, vigilante, pronto para protegê-la de qualquer ameaça. Foi numa tarde de primavera, durante o lançamento da segunda edição do livro, que o fantasma do passado finalmente se revelou. Nari estava autografando exemplares numa livraria lotada, quando uma mulher se aproximou. Ela era elegante, de meia idade, com olhos que carregavam uma tristeza profunda. Senhorita Khan, posso falar com você? Em particular. Nari hesitou, mas algo na expressão da mulher a fez concordar. Elas foram para uma sala privada nos fundos da livraria. Meu nome é Rami Sok. A mulher começou, as mãos tremendo. Eu fui casada com Park Jun-ho. Nari sentiu o sangue gelar. Eu sei quem você é. Vi seu rosto nos noticiários. Vim aqui para pedir desculpas. Mi Sok baixou a cabeça. Pelo que meu ex-marido fez com você. Pelas mentiras. Pela destruição. Eu sabia que ele era um homem terrível, mas não tinha coragem de falar. Por que está me contando isso agora? Mi Sok ergueu o olhar, os olhos marejados. Porque ele morreu. Há 3 semanas. Suicídio na prisão. Nari sentiu o chão oscilar. Ele morreu. Sim. E antes de morrer, me enviou uma carta.
confessando tudo, pedindo perdão, dizendo que não conseguia viver com a culpa. Mi-sok tirou um envelope da bolsa. Ele pediu que eu te entregasse isso. Com mãos tremendo, Nari pegou o envelope. Dentro, uma carta escrita à mão. Nari, não espero seu perdão. Não mereço. Mas preciso que você saiba a verdade. Você não fez nada errado. Nunca fez. Eu é que era um monstro. Obcecado. Patético. Quando você me rejeitou, algo em mim quebrou. E em vez de aceitar, decidi te destruir. Conspirei com Min-ho. Forneci as fotos, os e-mails. Inventei mentiras. Fiz tudo para arruinar sua vida. E durante todos esses anos, você carregou uma culpa que nunca foi sua. Sinto muito. Sinto tanto. Você merecia ter sido protegida. E eu falhei em ser humano. Espero que, onde quer que eu vá, pague por tudo que fiz. E espero que você seja feliz. Porque você sempre mereceu felicidade. Park Jun-ho. Nari terminou de ler, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Ele sofreu. Mi-sok disse, baixinho. Nos últimos meses, estava atormentado. Não dormia. Não comia. A culpa o consumiu. Nari olhou para a carta, sentindo um turbilhão de emoções, raiva, tristeza, alívio, até uma estranha piedade. Obrigada por me trazer isso. Sua voz saiu rouca. Você o perdoa. Nari ficou em silêncio por um longo momento. Não sei se consigo perdoar. Mas posso deixar ir. Posso parar de deixar que o ódio me consuma. Ela dobrou a carta. Ele já pagou. E eu mereço paz. Quando Nari contou a Temin sobre a visita e a morte de Jun-ho, ele ficou tenso. Como você se sente? Eles estavam em casa, sentados no sofá, ela aninhada em seus braços. Estranha. Parte de mim queria que ele sofresse mais. Mas outra parte, sente alívio. De que acabou. De verdade, dessa vez. Temin beijou o topo da cabeça dela. Acabou. E agora, só existe o futuro. Nari se virou, olhando nos olhos dele. Temin, aquela carta que você recebeu meses atrás. A ameaça anônima. Você acha que foi Jun-ho? Ele congelou. Como você? Eu sei que você me esconde coisas quando quer me proteger. Mas somos um time agora. Não tem segredos entre nós. Temin suspirou, puxando-a mais perto. Sim, provavelmente foi ele. Um último ato de vingança mesquinha antes de desistir completamente. E você carregou esse peso sozinho. Porque não queria te assombrar. Nari segurou o rosto dele, forçando-o a olhar para ela. Eu não quero ser protegida de tudo. Quero ser sua parceira. Em tudo. No bom e no ruim. Temin sorriu, aquele sorriso pequeno, cheio de amor. Está bem. Sem segredos. Sem segredos. Eles se beijaram, selando a promessa. O casamento aconteceu numa manhã de outono, sob um céu sem nuvens. Foi uma cerimônia pequena, íntima. Apenas as pessoas que realmente importavam, Shion, alguns colegas próximos de Temin, o editor de Nari, e Mi-sok, que havia se tornado uma amiga improvável. Nari usava um vestido simples, branco, que realçava sua beleza natural. Os cabelos castanhos soltos caíam em ondas suaves. E quando ela desceu em direção ao altar, sorrindo, Temin sentiu o peito apertar. Ela estava radiante, viva, feliz. E ele havia ajudado a trazê-la de volta. Quando chegou ao altar, ela segurou as mãos dele, os olhos brilhando. Pronto para passar o resto da vida comigo. Pronto desde o dia em que te encontrei naquela varanda. O oficial começou a cerimônia, mas Temin mal ouvia as palavras. Estava perdido nos olhos de Nari, naquele sorriso que ele jurou que traria de volta. E havia conseguido. Quando chegou a hora dos votos, Nari falou primeiro. Temin, você me encontrou no meu momento mais escuro, quando eu estava pronta para desistir, e em vez de me julgar, me estendeu a mão. Você me ensinou que ainda existia bondade no mundo, que ainda existia esperança.
que eu ainda merecia ser amada. Sua voz quebrou. Você me trouxe de volta à vida. E eu prometo passar o resto dos meus dias te mostrando o quanto isso significou. O quanto você significa. Eu te amo. Completamente. Eternamente. Temin respirou fundo, tentando controlar a emoção. Nari, quando te vi pela primeira vez, vi luz. Mesmo nas reuniões mais frias, nas negociações mais tensas, você era um raio de sol num mundo cinza. E quando te encontrei naquela varanda, prestes a desistir, algo em mim quebrou. Porque eu não podia deixar aquela luz se apagar. Ele apertou as mãos dela. Eu não quero te salvar, Nari. Quero te ensinar a querer viver de novo. E quero aprender a viver de verdade ao seu lado. Prometo te proteger, te amar, te fazer sorrir todos os dias. Mesmo quando for difícil. Mesmo quando o mundo inteiro se virar contra nós. Eu vou estar aqui. Sempre. Não havia um olho seco na cerimônia. Eu os declaro marido e mulher. O oficial sorriu. Pode beijar a noiva. E Teminha beijou, um beijo que falava de jornadas, de dor superada, de amor que venceu tudo. Quando se separaram, Nari estava sorrindo através das lágrimas. Eu nunca pensei que teria isso. Um final feliz. Não é um final. Temin limpou as lágrimas dela. É um começo. 5 anos depois. A casa havia mudado. Agora tinha cores, risadas, vida. Nari estava no jardim, o sol da tarde aquecendo seu rosto, enquanto regava as flores. Seu terceiro livro estava prestes a ser lançado, e ela já planejava o quarto. Temin apareceu na varanda, carregando uma menina de 3 anos nos braços. Ela tinha os olhos escuros dele, e os cabelos castanhos de Nari. Mamãe! A pequena Mindy gritou, esticando os bracinhos. Nari largou o regador, e correu para pegá-la, cobrindo o rostinho de beijos. Minha princesa acordou. Ela insistiu que queria te ver. Temin sorriu, observando as 2 mulheres de sua vida. Eu sempre quero te ver, papai também. Mindy protestou, fazendo os 2 rirem. Nari olhou para Temin por cima da cabeça da filha, e o amor que passou entre eles era palpável, intenso, eterno. Feliz? Ele perguntou, baixinho. Mais do que pensei ser possível. À noite, depois de colocar Mindy para dormir, eles voltaram à varanda. O mesmo lugar onde tudo começou. Você se lembra? Nari perguntou, apoiada no peito dele. Todos os dias. Como poderia esquecer? Às vezes ainda não acredito. Em como tudo mudou. Em como eu mudei. Você não mudou. Apenas encontrou de volta quem sempre foi. Nari se virou, abraçando-o. Obrigada. Por não ter me deixado ir. Obrigada por ter ficado. Ele beijou a testa dela. Por ter lutado. Por ter escolhido viver. Eles ficaram abraçados, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e vermelho. O mesmo pôr do sol que testemunhou o fim de tudo. E o começo de tudo. Nari nunca se esqueceu de onde veio. Das dores que carregou. Das batalhas que lutou. Mas também nunca se esqueceu de que sobreviveu. Ela transformou sua dor em propósito. Seus livros ajudavam milhares de pessoas ao redor do país. Seu trabalho como palestrante inspirava vítimas de injustiça a não desistirem. Temin permaneceu ao lado dela em cada passo. Sua empresa prosperava, mas ele nunca mais colocou o trabalho acima do que realmente importava: família, amor, vida. Juntos, eles construíram algo que nem a escuridão mais profunda poderia destruir. Uma vida, um lar, um amor. E numa tarde qualquer, enquanto observavam Mindy brincar no jardim, Nari virou-se para Temin. Você se arrepende de alguma coisa? Ele olhou para ela, para a filha deles, para a vida que construíram. Nem por um segundo. Nari sorriu, aquele sorriso que ele amava, aquele sorriso que valeu cada sacrifício, cada luta, cada momento. Eu também não. E sob o pôr do sol, entrelaçados, eles perceberam a verdade. Algumas histórias não têm finais felizes. Mas algumas histórias transformam a dor em luz.
a queda em renascimento, o desespero em esperança. E o amor se torna eterno. Sob o pôr do sol, onde tudo terminou, tudo recomeçou. E eu aprendi que às vezes, a pessoa certa não chega para nos salvar. Ela chega para nos lembrar de que sempre fomos fortes o suficiente para nos salvar sozinhos. E quando finalmente nos salvamos, o amor não é mais sobre necessidade. É sobre escolha. E eu escolho você. Hoje, amanhã, para sempre. Canari, de Sob o Pôr do Sol. Fim. Esta é uma história sobre queda e renascimento. Sobre como o amor verdadeiro não salva, ele fortalece. Sobre como a vingança pode ser justiça quando direcionada aos monstros certos. E sobre como, mesmo nos nossos momentos mais escuros, sempre existe uma chance de recomeçar. Canari aprendeu que sua força nunca veio de Temin, sempre esteve dentro dela. Ele apenas acendeu a chama que ela achava que havia se apagado. E Nantemin aprendeu que controle não é poder, que vulnerabilidade não é fraqueza, que amar completamente significa estar disposto a queimar o mundo inteiro por alguém, mas também significa confiar que essa pessoa é forte o suficiente para ficar de pé sozinha. Juntos, eles provaram que o amor pode ser intenso, possessivo, até obsessivo, mas quando é construído sobre respeito mútuo e força compartilhada, se torna inabalável. Esta história termina não com um felizes para sempre frágil, mas com um amor forjado no fogo, testado pela tempestade, e que saiu do outro lado mais forte do que nunca. Porque algumas pessoas não foram feitas para amores suaves. Elas foram feitas para amores que queimam, que transformam, que duram para sempre. E Canari e Nantemin encontraram exatamente isso. Sob o pôr do sol, onde tudo começou, e nunca terminou. E assim, sob o mesmo pôr do sol onde tudo quase terminou, Nari e Temin construíram um amor que desafiou o destino, venceu a escuridão e provou que, às vezes, a pessoa certa não chega para nos salvar, ela chega para nos lembrar de que sempre fomos fortes o suficiente. Porque o verdadeiro amor não é sobre necessidade. É sobre escolha. E eles escolheram um ao outro. Hoje, amanhã, para sempre. E você? Acredita em segundas chances? Em amor que transforma? Comenta aqui embaixo o que achou dessa história. Lembre-se de deixar o like. Quer mais histórias assim? Se inscreve no canal e ativa o sininho. E compartilha com quem precisa acreditar em recomeços. Nos vemos na próxima história. Até lá, nunca desista do seu pôr do sol. Bye bye.